A paz do Senhor. Aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. E você está na disciplina Apologética Cristã do curso de Bacharel em Teologia. Este é o quarto AVA da aula dupla 10, na primeira parte da aula 20. A nossa última aula, né? Apesar de que nós teremos, é claro, duas aulas na aula dupla próxima, falando sobre apologética cristã, mais fraternal, né, que é a proposta da Logos, mas é uma matéria complementar, apesar dela ser parte da proposta da Logos para todo o desenvolvimento apologético dentro da Logos. Mas nessa aula dupla nós estamos a conversar sobre a visão angolana de igreja e seita, e nós estamos a tratar alguns pontos. É claro que essa aula é uma aula mais de revisão, mas nós já falamos alguma coisa sobre a questão da atitude, né, que em Angola pode ter, e como, por exemplo, a questão do orgulho. Eu estou certo, você está errado. Ou eu não posso errar. Né? Então nós falamos, aquele que pensa estar de pé, olhe para que não caia. E nós falamos um pouco sobre a ideia de liberdade. Então, qual que é a visão que Angola tem? Mas você deve ter a visão de liberdade segundo a Bíblia. E, é claro, também segundo a Constituição angolana, ou do seu país. Né? Mas é claro que a visão do país não pode ir contra a Bíblia. Né? No entanto, o que nós vemos é que, basicamente, as constituições dos países chamados livres são baseados nos princípios e conceitos bíblicos, apesar de que muitos já estão a distorcer, né? Como, por exemplo, a própria questão da liberdade, que é um assunto a ser considerado. Mas nesta AVA agora, nós vamos falar um pouco sobre a questão da legalização. E é interessante que a nova lei criou critérios para se legalizar. Mas eu faço uma pergunta que eu queria que, como todas as outras dessa aula dupla eu tenho falado com vocês, que você parasse e tivesse uma resposta sua antes de continuar a me ouvir. A pergunta é: mas legalizar é a prova de que é uma igreja ou seita? Você acredita assim? Uma igreja que está legalizada, então essa sim, essa não é seita. Então o que, que ela é seita? Então o que, que é seita? Que tipo de seita você quer dizer quando você fala que a igreja que não está legalizada é seita? Ah, depois então que você legaliza, você deixa de ser seita e vira igreja. Como que funciona isso? Até porque a própria legislação fala sobre confissões religiosas. Né? E a questão maior não é nem a legislação, é a Bíblia. Né? O que, que faz uma igreja ser igreja? É estar legalizada ou ela ser igreja? Ter pessoas lavadas pelo sangue de Jesus, nascidas de novo. E a igreja da China, que não é legalizada e que vive de forma clandestina e até ilegal. Até muitos dos pastores são aprisionados e são até mortos. Não só nos países comunistas como a China, mas também, e o Vietnã, né, do Norte, mas o Coreia do Norte, me desculpe, e também o caso dos islâmicos, né, como pessoas que pregam o evangelho e a lei diz que não pode. Então ele é ilegal, ele é até criminoso. Já pensou nisso? As igrejas legalizadas diante de Deus são mais igreja que as que estão em regularização? E estas, mais do que as que não conseguem se legalizar, ou não querem se legalizar? Né? Então, eu deixo isso como uma pergunta. Alguns vão falar que isso é uma afirmação. Eu queria dizer que isso é mais uma pergunta para você. Né? Então, as igrejas legalizadas diante de Deus são mais igrejas do que as que estão em regularização? E estas são mais as que não se conseguem regularizar? Ou não querem se regularizar? Porque pode existir algum grupo cristão que acha que
nós temos casos históricos assim, viu, irmãos? De igrejas que não querem ser regularizadas. Elas acham que denominação não é correto, que regularizar não é correto. Nós temos até um caso histórico aqui, mas que acabou se regularizando, que é a Igreja dos Irmãos, que historicamente não aceita estar regularizado, mas aqui em Angola, por causa de realidades contextuais históricas, eles se regularizaram e estão regularizados aqui, né? Mas existem realidades diferentes. Então a pergunta é: o que a Bíblia diz sobre esse assunto? Né? Então a Bíblia diz que a igreja tem que estar de acordo com a lei. Esse é um ponto fundamental, básico. Mas e se a lei dificulta? E se a lei é contra a Bíblia? E se a lei não facilita ou cria situações que estejam contrárias à Bíblia? Pense nisso. É um conceito geral em Angola, nas igrejas, que é correto e bíblico legalizar. Então, isso é um ponto básico. Praticamente todas as igrejas querem se legalizar. Até aquelas que não são igreja de Jesus Cristo, que são outras religiões, elas querem se legalizar. A gente só vê o caso aí da feitiçaria que está sendo colocada de lado, né, para não legalização. E como eu disse para vocês, eu acho isso muito perigoso, porque eles ficam no ambiente do mistério, do segredo, ninguém faz nada contra eles porque eles entram no ambiente da cultura. Então, o que é feitiçaria, práticas religiosas antigas, é considerada cultura, mas é mais que cultura, é religião. E tinha que seguir os mesmos critérios de legalização de todos os outros, né? Mas é interessante como existe essa divergência, né, que a gente deveria considerar. Mas e se não legalizar? Um grupo religioso não pode continuar a crer no que crê se não está legalizado? Agora veja, vamos ver os critérios para a legalização segundo essa nova lei da liberdade religiosa. Vamos ver os critérios. Quais são? Eu vou citar 8 critérios aqui. Vamos ler juntos. Número de membros: 60 mil membros. Anteriormente era 100 mil, agora é 60 mil. A pergunta é: quem consegue ter 60 mil, iniciar uma igreja com 60 mil pessoas? Quem? Então essa proposta, esse critério, não é para quem começa, é para quem já existe. Então aqui já temos uma proposta em que impede novas igrejas. Não pode, não existe possibilidade de iniciar uma igreja em Angola. Porque você já tem que ter 60 mil pessoas. E em todos os estados, pelo menos 1.000 em cada estado, conforme o segundo ponto que está aí, e membros aceitos acima de 18 anos, 60 mil é acima de 18 anos. A gente sabe que a maioria da igreja é feita de adolescentes, jovens e crianças. E pelo menos metade da igreja é. E todos esses membros têm que estar legalizados no governo com BI, o que não é uma realidade natural aqui. Muitos cidadãos ainda não têm BI aqui. A igreja tem que reconhecer em notário o membro por meio de assinatura reconhecida e agora também tem que ter residência reconhecida. Então são 2 fatores e 2 custos. E o reconhecimento tem que ser no notário competente, não é qualquer um. E tem alguns municípios que não tem notário, ou que tem um notário que não é competente. Aí a pessoa vai ter que viajar para fazer isso. Olha o custo, é altíssimo. A igreja tem que levantar ou exigir dos membros o valor, né? Então nós estamos falando aí um valor mínimo aí de 188 milhões de kwanzas. Então uma igreja para se legalizar vai precisar de um valor muito alto. E quem vai pagar isso? Os membros. Isso é claro, porque a igreja é deles. A igreja tem que estar nas 18 províncias, antes era 2/3 ou 12 províncias, agora é 18. Então eu pergunto, esses critérios, eles são possíveis de ser alcançados por qualquer um? E se não pode ser alcançado por qualquer um, isso não é em si discriminação?
Pense nisso. Esses critérios também, do ponto de vista nosso, são bíblicos? Então, com certeza, não são bíblicos, né? Mas a Bíblia ensina sobre o respeito às autoridades e às leis do país. Isso é um fato. E é baseado nisso que todas as igrejas devem procurar se regularizar. Mas, por outro lado, nós, como cristãos, não devemos entrar num ambiente de julgamento daqueles que não conseguem, ou daqueles até que não querem, né? Então, existe aí dois pontos a serem considerados. Contudo, os critérios não são critérios de determinação na igreja do que é ou não uma seita. Esse é um ponto fundamental que nós, dentro dessa disciplina, queríamos deixar. Ah, esse grupo não é regularizado, então é uma seita. Como? Esse é o critério para determinar o que é seita, porque não está regularizado? Portanto, os alunos devem confirmar sua proposta de classificação com os critérios que consideram certos, conforme a Bíblia e a lógica científica, que, claro, vai considerar a legislação. Então, voltamos àquela pergunta inicial, na questão proliferação de seitas. Esse termo é correto? Você acha que é correto utilizar esse termo para classificar grupos novos, novas igrejas? Porque veja, irmãos, vai continuar a ter novas igrejas. Elas vão nascer, seja de forma legal, seja de forma ilegal, seja escondido, seja aberto, elas vão aparecer. O que é isso? Será que poderia ser considerado uma diversidade religiosa? Ou será até que poderia ser considerado o crescimento de igrejas e de religiões dentro de um país que tinha antes uma filosofia contra a religião? E graças a Deus foi terminado, né? Estamos num país democrático, de Estado de Direito, com uma Constituição, em Angola, né? Então, pense nesses temas que são discutidos em Angola ou no país que você mora, porque também, é claro, essas avas também poderão ser usadas para alunos de outros países que estejam dentro, principalmente, é claro, do sistema EAD, do modular, né? E aí é claro que essa discussão toda vai ter que ser levada à sua realidade. E talvez para você essa realidade angolana ela seja até errada ou absurda, né? Porque você pensa de uma forma diferente, né? E outra coisa que eu queria, ao terminar, não só de falar para você pensar nesses temas, mas também para você colaborar com a construção de material apologético. E aí vem o desafio aos alunos da Logos, aonde você estiver, né? Que você pense em fazer material, apostilas, livros, edite livros apologéticos. Veja a discussão de casos, por exemplo, tem casos que nunca foram pesquisados, nunca foram estudados, né? Casos novos que estão na igreja de religiões, de grupos que são considerados seitas heréticas cristãs, e nunca foi feito um estudo e a gente não sabe quem são eles. E às vezes você pode fazer um estudo, pode editar um material, né, para ajudar. Para quê? Para as pessoas serem livres do engano e para os que estão livres do engano não serem enganados. Amém? Então que Deus abençoe você. Aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia, na disciplina Apologética Cristã, que é do curso de bacharel em Teologia. Então, terminamos mais uma aba. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.